Olá, meus amados irmãos, estamos de volta. Sempre muito bom podermos estar compartilhando a palavra do Senhor para estarmos meditando na Sua palavra. Palavra que nos edifica, palavra que nos confronta, palavra também que nos traz quebrantamento. E é remédio para os nossos ossos, para o nosso organismo, para o nosso espírito, para a nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo de número 6. Acompanhem comigo, queridos. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora ativei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus aplique a sua palavra bendita a cada coração. Irmãos, estamos diante de um texto riquíssimo da palavra do Senhor, um texto que nos traz uma reflexão muito grande, sabedor que somos do Deus que servimos, que Ele tudo pode. Mesmo o nosso irmão Jó, passando por todas as dificuldades que passou, e ele ainda estava num momento muito difícil da sua vida, com muitas interrogações, buscando muitas respostas, querendo ouvir a manifestação de Deus, principalmente em relação ao seu estado, à sua problemática, à sua situação caótica em que se encontrava, em relação aos seus amigos que estavam ali sempre para dizer a ele que ele tinha cometido algum erro, por isso estava passando por aquela situação toda. E dá a entender que Jó queria que Deus estivesse se manifestando para dizer, principalmente aos seus amigos, que o que ele, Jó, estava passando não era por ter cometido algum pecado pontual. E é extraordinário, irmãos, como Deus se manifesta a Jó. E Deus se manifesta a Jó não como Jó queria, mas Deus se manifesta a Jó como Jó precisava. E isto é lindo, lindo, lindo. No versículo 2, bem sei que tudo podes. A despeito das grandes dúvidas e dificuldades que Jó passou, mas ele tinha uma certeza no seu coração, na sua vida, sobre Deus, ainda que não o conhecesse tão bem como posteriormente a isso tudo que ele passou a ter mais conhecimento de Deus, pela grande experiência, enfim, mas ele tinha um zelo, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza tão grande do Deus que ele servia, ao ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e ele não tinha dúvida disto. Então ele declara, bem sei que tudo podes. A bem da verdade, muitas das vezes, queridos, às vezes até nas nossas orações, nós meio que dizemos algumas coisas do tipo, Senhor, se o Senhor pode, faça isso ou aquilo, como se nós estivéssemos colocando em dúvida a ação do Senhor, ou como se nós estivéssemos pondo em dúvida a nossa própria fé. Porque Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, e não podem mesmo. Quando o Senhor, Ele determina, Ele realiza, Ele cumpre, Ele faz,
porque Deus é Deus que realiza todas as coisas que estão atribuídas à sua santidade, à sua realidade, aos seus atributos morais. Então Deus é um Deus tremendo, queridos. Eu lembro-me do texto de Isaías 55, e eu convido os irmãos também a se debruçarem nesse texto, quando diz no versículo de número 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos, ou melhor, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, às vezes a gente, com a nossa mente tão miúda, né? Com a nossa forma, muitas das vezes insignificante de ser, quando nós como seres tão finitos diante de uma grandeza extraordinária do Senhor. E Jó, ele relata isto pela experiência que ele teve com Deus. Quando volto ao texto de Jó, ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia. E realmente Jó, muitas das vezes, ele usou algumas expressões, não sei se no calor da hora, não sei se pelo fato do que ele vinha sentindo, da situação tão precária, tão difícil. Provavelmente ele falava de coisa que não entendia, de coisas que, de repente, até posteriormente, parando para refletir, até viu que não deveria ter dito. Continua, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Até mesmo em relação às coisas de Deus. Quantas das vezes a gente não compreende algumas coisas extraordinárias do Senhor? E por conta disso, irmãos, por não compreendermos, às vezes a gente fala algumas coisas que não deveríamos falar, mesmo bem intencionados. Mesmo bem intencionados. E Jó, ele começa a dizer que ele conhecia o Senhor por ouvir. Não que fosse, por parte de Jó, uma fé superficial, não que fosse por parte de Jó uma fé dúbia, uma fé indiferente, porque ele tinha uma experiência muito legal com o Senhor, mas ele adquiriu muito mais quando ele passou por todas aquelas afrontas, por todas aquelas situações. Então, através do deserto que Jó passou, que Jó atravessou, ele adquiriu experiências extraordinárias para com o Senhor, ao ponto de dizer, eu conhecia o Senhor por ouvir dizer, até mesmo pelo meu relacionamento, pelas minhas orações. E Jó era um homem íntegro, reto, e Deus constatou isto logo no início do capítulo 1. A gente não tem dúvida disto, mas ele adquiriu muito mais. Agora ele diz, agora os meus olhos te veem. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. A experiência que ele teve com o Senhor foi por demais extraordinária, ao ponto de só fortalecer, de só evidenciar aquilo que ele mesmo já cria, agora com um potencial muito maior. Então, no versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso eu me quebranto, por isso eu me humilho diante do Senhor, por isso eu fico contrito diante do Senhor. Então, nós, tantas das vezes, queridos, queremos questionar Deus. Quando eu li o texto de Isaías capítulo 55, do versículo 8 e o versículo 9, foi justamente para darmos ênfase à realidade que
Às vezes a gente quer meio que entender as coisas de Deus ou de explicar muito Deus, quando na realidade nós somos tão pequeninos. E Jó, ele se deu a se aperceber isto, de que ele realmente era tão pequenininho diante da grandeza do Senhor. E de verdade, queridos, os pensamentos do Senhor não são para comparar com os nossos pensamentos. O caminho do Senhor não são para comparar com os nossos caminhos. E ele continua no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha aí a dimensão disto. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá a semente ao que semeia, ou ao semeador, e pão para o que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Palavra do Senhor. Então a própria palavra do Senhor, ela se cumpre, ela não volta vazia. E entendermos, queridos, que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso, não tem nem comparação. E às vezes a gente se acha alguma coisa. Às vezes a gente, com a nossa situação, às vezes prepotente, a gente acha que é autossuficiente, a gente acha que se basta, quando na realidade, queridos, nós dependemos do Senhor, nós não nos bastamos, o Senhor sim é que nos basta, o Senhor é que provê a nossa vida. A gente vê que pouca coisa, muitas vezes, freia o homem. O homem às vezes está numa situação, segundo ele, muito favorável, e às vezes um acontecimento desestabiliza totalmente a sua vida. E às vezes ele se acha alguma coisa. Então observemos, queridos, que Deus, ele tudo pode. E pode mesmo. E é importante que nós não façamos da nossa oração ou do poder de Deus uma incógnita. Será que sim? Será que não? Será que Deus pode fazer isto? Será que Deus não pode? Deus pode todas as coisas. Claro é que precisamos estar no centro da sua vontade. Precisamos nos associar ao Senhor para que de fato Ele haja na nossa vida de forma plena, de forma extraordinária. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não tem muito tempo, nós estudamos, nós refletimos, melhor dizendo, com os irmãos, Isaías, capítulo de número 43, não sei se os irmãos lembram, aquele texto extraordinário, quando o profeta Isaías, ele fala sobre a ação do Senhor de forma assim extraordinária, e eu quero reportar aos irmãos no 43, versículo de número 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Lembram? E não há quem possa impedir o Senhor, não há quem possa parar o Senhor, porque o Senhor tudo pode. Então, queridos, não limitemos ao Senhor. Nós somos limitados, mas não limitemos ao Senhor. Que a nossa fé também não seja limitada. Que a nossa fé seja uma fé ilimitada diante de um Deus ilimitado, diante de um Deus extraordinário. Um Deus que tudo pode. Um Deus que, sim, em meio às situações adversas que nós passamos, e tantas das vezes Ele nos permite para que nós venhamos a crescer, para depois darmos testemunho da sua grandeza, do que Ele fez, para abençoar outras vidas, para que outras vidas também sejam edificadas
com a atuação extraordinária do Senhor. Já visto esse texto, este livro de Jó e de tantos outros, na palavra do Senhor, como edifica a nossa vida, como fortalece a nossa fé, sabendo que tais servos do passado passaram por momentos tão adversos e venceram e creram e manifestaram a sua fé, manifestaram a forma grandiosa de servir ao Senhor, de permanecer mesmo com as suas dificuldades humanas, as suas paixões, as suas fragilidades, mas eles continuaram firmes, porque Deus os fortaleceu. Então isto é maravilhoso, meus amados. Então permaneçamos firmes, sabendo que o Senhor tudo pode. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Operando o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa. E eu sempre uso essa expressão e volto a usá-la para terminarmos esta reflexão. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge ao controle dele. Às vezes nós nos desesperamos, nós pensamos que as coisas estão fora de controle, mas Deus diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai, creiamos no Senhor, vivamos sem esta ansiedade exacerbada, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, disse o apóstolo Pedro, porque o Senhor tem cuidado de nós, e tem cuidado mesmo, e cuida como nunca. Então nada fugiu do controle do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que Deus continue então nos abençoando. Feche os seus olhos. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tudo pode. Sabemos que nada pode impedir, ó Deus, o Teu agir. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos que nesta hora estamos unidos através, ó Deus, da tecnologia, através deste vídeo, buscando a Tua face e a Tua direção. Deus querido, protege cada um dos nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Livra, ó Deus, do homem mau, do homem violento, das enfermidades. Livra-nos, ó Deus, dos momentos mais difíceis. Continua nos dando a Tua provisão, o Teu alimento, o Teu sustento. E que nenhum de nós, ó Deus, se perca neste momento tão difícil, nessa trajetória, quando muitos, ó Deus, por não estarem congregando no templo, podem, de certa forma, ó Deus, relaxarem. Ó Deus, mas dá que cada um, ó Deus, cada um dos Teus filhos possa estar se fortalecendo no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus que cuida de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Muito obrigado pelas Suas dádivas. Nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, meus amados irmãos da Igreja Batista em Sacramento, não vemos a hora, e a gente tem visto isso nos relatos, né, dos nossos irmãos que têm mandado seus vídeos, os seus áudios com as suas reflexões sobre o anseio, sobre o desejo de estarmos congregando juntos. Então, em nome de Jesus, tudo vai passar e a gente vai estar juntos, adorando ao Senhor. Isso vai servir para nós como experiência e nós vamos crescer na presença do Senhor. Nós vamos crescer em graça diante do Senhor depois que isso tudo passar. Amém? Que Deus a todos abençoe. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Amém.